Amém. Louvado seja Deus. Nasce Jesus Salvador. Aleluia. Aleluia. Bom ver os personagens, da nossa cantata de Natal reprisando presente aqui. Tivemos um período tão abençoado com a nossa cantata. Você que não pôde participar, só o ano que vem, na próxima cantata, mas foi um tempo muito abençoado. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4. Pegue a caneta que está aí na cadeira da frente, tem uma canetinha aí no bolso da cadeira da frente, e no meio do seu boletim tem o esboço, um espaço especial para você fazer as anotações, enquanto você abre 1 João capítulo 4, você que está na internet, você é muito bem-vindo e Deus tem algo muito especial para você também através dessa palavra, assim como tem para todos nós nessa manhã, através da palavra de Deus. Viva o Natal! Jesus, o mais valioso presente de Natal. 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Amém. Jesus é o mais valioso, ou o maior, o presente mais valioso de Deus. Na cantata que tivemos de Natal, nós falamos sobre presentes. Lembramos que, você deve se lembrar, que se passava numa loja de brinquedos e os presentes estavam ansiosos pelo dia de Natal. Esse tempo que antecede o Natal é um tempo que se fala muito em presentes e a gente é muito pressionado pela questão dos presentes. A mídia, as propagandas, a família, às vezes os filhos nos pressionando, às vezes as condições não são das melhores e a gente tem que se ajustar. Presentes nesses encontros de finais de ano em empresas, amigo secreto, é tempo de presente. Presente é algo que é constante em todas as culturas, em todas as sociedades, nós vamos encontrar o hábito, o costume da troca de presentes. Um pesquisador francês chamado Marcel Mauss, ele fez uma pesquisa na década de 20 sobre a troca de presentes nas sociedades. E ele analisou desde a Oceania até as Américas, como se dava essa questão das trocas de presente. E ele viu isso muito constante e como isso estabelecia laços naquelas sociedades. E ele estudou basicamente as trocas de presentes que acontecia no cotidiano da vida das pessoas, no dia a dia, não somente nas datas especiais, não somente nos eventos especiais, mas aquelas trocas que acontecem diariamente. Eu estava pensando nessas trocas e lembrei da minha infância. Lembrei quando criança,
a gente morava ali na Vila Lindóia, e a gente, recém-chegado naquela vila, minha mãe tinha o hábito de trocar presentes, de dar presentes para as pessoas. E ela sempre que fazia uma cuca, uma nega maluca, um bolo de fubá, ela separava um espaço, um pedaço grande, colocava numa forma e entregava para mim e para minha irmã, para que nós levássemos para os nossos vizinhos, geralmente para uma vizinha mais próxima. E lá ia eu e minha irmã entregar aquele presente. A gente gostava quando era cuca, porque a gente sempre enfiava o dedo por baixo ali daquela cobertura, né? daquela cobertura, e pegávamos aquelas farofinhas. Não tem coisa melhor do que a farofinha da cuca, né? Não, ainda mais agora perto do almoço, misericórdia. Então a gente ia para lá, entregava aquela forma, voltava para casa feliz da vida. Existia algo mais profundo do que simplesmente aquele presente dado para aquela pessoa. Minha mãe mandava uma mensagem quando dava aquele pedaço de bolo de fubá ou a cuca para aquela pessoa. Presente é algo muito constante. Nós vemos na Bíblia, Mateus capítulo 2, quando nasce o bebê, quando nasce o menino Jesus, os magos vêm de longe, os magos vêm do Oriente, e eles trazem o quê? Presentes. Quais eram os presentes que eles trouxeram? Ouro, incenso e mirra. Eles trazem esses presentes de longe para Jesus. Algo muito mais profundo estava contido naqueles presentes que eles davam. Um significado muito profundo tinha ali. O ouro, porque Jesus é rei. Um rei tinha vindo à terra. Incenso, porque Jesus é Deus. E mirra, a profundidade maior desse presente, e mais provocativa, eu diria assim, porque mirra era usado quando uma pessoa falecia, e os familiares daquelas pessoas usavam mirra e mais especiarias para passar naquele corpo, naquele momento de sepultamento. Tinha uma mensagem naquele presente. Esses magos que vieram do Oriente também retribuíam, porque Deus enviou um presente e agora eles presenteavam esse bebê. Mas existem presentes falsos. Você já ganhou um presente falso? Não de uma pessoa falsa, um presente falso. Eu lembro que, primeiro ano de faculdade, eu empolgado com a faculdade, e tinha na empresa um amigo secreto, e o meu amigo Álvaro foi para o Paraguai e trouxe uma calculadora científica. E falou, não compre, porque eu tenho para você. Cheguei lá, abri, peguei, levei para a faculdade, primeiro dia de aula ali de estatística, no curso de administração, fui usar a calculadora, funcionou soma, funcionou subtração, funcionou ali a divisão, mas na hora que eu fui para as fórmulas, não funcionou. Que é o que interessava. Aí tive eu lá que emprestar uma calculadorazinha simples do meu colega do lado, eu estava me esnobando, agora tive que emprestar a dele para usar, porque a minha científica não tinha dado. O texto que a gente leu, volte lá para o texto de 1 João capítulo 4, começa falando de presentes falsos. Fala assim, na essência, do maior presente de Deus, ou o mais valioso presente de Deus. Mas o texto começa falando de presentes falsos. O texto começa dizendo no capítulo 4, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O apóstolo João, ao escrever, ele alerta para esses presentes falsos. A mensagem é bonita, a mensagem traz o nome de Jesus, a mensagem traz os valores de Jesus, mas na sua essência ela é falsa. É como receber um presente, e esse presente até que funciona, como funcionava a minha calculadora até determinado momento, mas aquilo que ela poderia ter de melhor, ela não atenderia.
Naquele momento da história, era muito comum o gnosticismo. E o gnosticismo trazia uma mensagem de que Jesus não tinha vindo em carne como ser humano. Que Jesus era uma espécie de um como se fosse um corpo, mas um corpo de um fantasma. Não ser humano, não tivesse encarnado. Mas outras teorias e outras filosofias também corriam naquele momento da história, falando sobre Jesus. Assim como hoje, nós temos muitas versões de Natal, muitas versões de Jesus. Muitos dizem que Jesus é um revolucionário, que nós devemos olhar para Jesus e nos inspirar como um grande revolucionário, um mártir da história. Outros dizem que Jesus é um grande profeta, como os islâmicos dizem, e que a gente deve olhar para Jesus como esse grande profeta. Outros, em outras religiões, veem Jesus como um grande iluminado. O budismo olha para Jesus como um grande iluminado, um Buda. Mas o apóstolo aqui no texto, ele chama a atenção para essas falsas mensagens sobre Jesus, e ele diz que nós podemos fazer uma opção de seguir a verdade que o mundo nos apresenta, ou seguir a verdade deixada pelos apóstolos. Se você for para o versículo 5, o apóstolo nos chama a atenção nisso. Ele diz no versículo 5, eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. As suas filosofias, os seus pensamentos, a essência do que eles criam sobre Jesus, vem do mundo, vem deles mesmo. E como vem deles mesmo, o mundo ouve, porque é atraente aos ouvidos do mundo. Quantos natais nós ouvimos sobre falso Jesus que é atraente? O Jesus capitalista, o Jesus do sucesso, o Jesus que te dá sempre mais. O Jesus da bênção, da bênção, da bênção, da bênção, da bênção, que é atraente porque nós temos necessidades, temos lutas, e atrai porque vem do mundo. Responde a necessidades imediatas. E ele diz, eles falam o que ouvem, o que vem do mundo. Por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Agora o versículo 6 dá outra fonte de verdade, ao qual nós, lendo esse texto, devemos optar. O versículo 6 diz, nós viemos de Deus. O apóstolo falando, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que o apóstolo diz é, nós, os apóstolos, conhecemos a Jesus, nós vimos a Jesus, nós estivemos com Ele. Você pode optar ouvir o mundo e as suas construções sobre Jesus, o falso presente do mundo, ou você pode optar pelos evangelhos, você pode optar pela palavra de Deus, aquilo que foi escrito, que revela o verdadeiro presente, que revela o mais valioso presente de Deus, que é Jesus. Jesus é Deus, 100% homem e 100% Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo que se fez gente como nós e habitou entre nós. Jesus é muito mais do que as filosofias tentam mostrar sobre ele. É por isso que esse tempo de advento, a gente celebra o advento nos preparando e retornando para o evangelho, para que a gente celebre o verdadeiro Jesus. Porque se nós não voltarmos para os evangelhos, se nós não voltarmos para o evangelho, se nós não voltarmos para a palavra de Deus, nós corremos o risco de dar ouvido aos falsos profetas e celebrar um falso Jesus, que é construído dia após dia. É por isso que a gente fala tanto do Clube da Bíblia nesse período. Aí no meio do teu boletim, você tem aí a inscrição do Clube da Bíblia.
Porque nós queremos celebrar o verdadeiro Jesus. Nós queremos ir para a Bíblia Sagrada e lá nós celebrarmos o verdadeiro Jesus. E não os falsos presentes que nos são oferecidos. Você está ouvindo Deus nesse período de advento? Você tem buscado mais a leitura da palavra? Buscado reunir os seus netos, reunir os seus sobrinhos, reunir os seus filhos, e nesse período ter mais tempo com a palavra de Deus, para que seja celebrado o verdadeiro Jesus? Como é que você está programando a noite de Natal? A gente está com um material aqui que são propostas para que você faça da sua noite de Natal uma noite de Natal bíblica, uma noite de Natal que celebre o verdadeiro presente e o mais valioso presente de Deus, que é Jesus. Essa preocupação é para que a gente não disperse e a gente não celebre um falso Jesus. Você já se programou? Quem sabe hoje à tarde é uma tarde para você se programar. Como vai ser a sua noite de Natal? Como você vai conduzir? Que texto da palavra de Deus será lido? Como você vai celebrar? Quais são as músicas? Para que Jesus, de fato, esteja presente. Nós vamos falar um pouco mais da história lá da minha vizinha, a dona Nena, e falar sobre aquela troca de presentes. Quando eu levava com a minha irmã aquela forma de presentes para a dona Nena, a gente ia muito feliz em entregar, mas a gente voltava mais feliz. Porque a gente deixava a forma, ela não deixava a gente trazer a forma de volta. E sabe por que ela não deixava trazer a forma? E a gente já sabia. Porque aquela forma ia voltar com uma cuca de maçã muito melhor do que minha mãe que não me ouça. Mas na época, né, aquela cuca de maçã minha mãe não fazia, e a gente sabia que ia voltar uma cuca de maçã, porque a dona Nena já sabia, era uma lemoa que sabia que a gente gostava de cuca de maçã. Então ia ali um presente, um bolo de fubá, ia ali uma cuca de banana, e voltava uma cuca de maçã. Trocas sutis do dia a dia, que antigamente a gente fazia mais. Que hoje, com o mercado, com as lojas, com os recursos, a gente nem se dá o trabalho de ir para a loja, não precisa, né? Para que enfrentar fila se você compra pelo Mercado Livre, você compra pela internet, chega na tua casa, você nem vê o presente, você nem embrulha. E essas trocas, elas carregavam em si uma mensagem muito profunda. Entre a cuca de banana que ia e a cuca de maçã que voltava, o bolo de fubá que ia, ou o carro do vizinho que eu ia lá ajudar a consertar o carro dele, ou o telhado do vizinho que eu me oferecia para ajudar a subir no telhado, para ajudar a consertar, ou o jardim do vizinho que eu ajudava a ele limpar, enfim, nessas trocas que aconteciam entre os vizinhos, e que acontecem em alguns lugares, mas mais remoto, tinha um símbolo muito profundo, um símbolo de aliança, tinha um símbolo de troca profunda, e que esse pesquisador, Marcel Mauss, ele fala que dava os laços, que dão os laços de uma sociedade, que estabelece a liga de uma sociedade, alianças, laços. Aquelas vizinhas poderiam contar uma com a outra, aqueles vizinhos podem contar um com o outro. E nessas trocas de presentes isso foi declarado. Naquela troca de presente estava se oferecendo amor, aquele bolo que foi feito com amor. Estava se oferecendo os gestos, o esforço físico que era dedicado com amor. Estava se oferecendo algo que foi produzido para gerar vida numa família, para que gerasse vida na outra família. Deus olhou para mim, olhou para você, e Ele oferece o seu maior presente, para estabelecer uma aliança. E o seu maior presente é Jesus, aleluia. Uma aliança comigo e com você. Olha o versículo 9 do capítulo 4. O versículo 9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor. Sublinhe esse versículo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Ele estabelece uma aliança e Ele oferece aquilo que Ele tem
de melhor. Ele oferece-se a si mesmo para nós. Oferece amor, oferece paz, oferece vida. E ele vem e se entrega. Jesus, o maior presente de Deus. É por isso que o mundo se encanta com Jesus. Mesmo os ateus, que têm o mínimo de honestidade intelectual, se encantam com Jesus. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, qualquer pessoa que tem um mínimo de honestidade intelectual, se encanta com o Senhor. Se encanta assim com a manjedoura, se encanta assim com o bebê na manjedoura, se encanta com a narrativa e como Deus construiu essa história. O C.S. Lewis, ele diz em um dos seus livros que Jesus é aquele que vem de maneira simples e escondida, que ninguém pode perceber, para que o reino dele fosse retomado. Uma narrativa que mexe com a gente. Deus construiu cada detalhe de como Jesus viria. Os profetas no Antigo Testamento anunciavam cada detalhe de como seria a construção e a vinda do Filho de Deus. E isso encanta o mundo. Encanta, sim, o mundo. Aquele menino, aquele adolescente de 12 anos que vai ao templo e lá ele encanta os mestres da lei, ele encanta os doutores da lei. Encanta, sim, o mundo e qualquer pessoa com bom senso e consciência. O homem que é forjado como carpinteiro, seguindo a profissão de seu pai. O homem de 30 anos que começa o seu ministério, e nesse ministério ele acolhe aqueles que são excluídos, ele acolhe aqueles que são desprezados, ele olha olho no olho, senta-se ao poço e ele conversa com uma mulher que era desprezada numa sociedade inteira, ele cura os enfermos, ele tem compaixão daqueles que sofrem, ele expulsa os demônios, ele traz paz numa comunidade. Não tem como não se encantar com Jesus. Mas Jesus não é só o bebê na manjedoura que nos encanta. Jesus não é só o adolescente. Jesus não é o homem sendo formado somente. Jesus não é somente esse homem que cura, que tem palavras, que tem ensinos, que tem verdades, que todos com bom senso acreditam e até seguem. Existe algo muito mais profundo em Jesus. Existe uma essência nesse presente muito mais profunda. Samuel, faz um favor para mim. Pega aquele presentezinho do teu lado. Isso, traz aqui. Obrigado. A gente recebe esse presente, o mundo recebe esse presente, o mundo recebeu esse presente, que é Jesus, mas a grande maioria das pessoas não abriram esse presente. E nesse encantamento com o invólucro, esse encantamento com a roupagem exterior, com esse encantamento até com o cartão que veio acompanhando o presente, o mundo vive. A maioria das pessoas vive. E muitas vezes pessoas dentro da igreja vivem simplesmente com o pacote de presente dentro de casa. E não o abrem. Não o buscam. Jesus é muito mais do que esse bebê, do que o nascimento, do que as suas palavras de verdade. É algo muito, muito mais profundo que precisa ser desembrulhado. Vamos desembrulhar um pouco mais? Vai lá para a Bíblia. 1 João capítulo 4 ainda. O versículo 10 traz algo muito profundo que a gente não pode perder de vista. Versículo 10. Sublinhe esse versículo. Nisto consiste o amor. Nisto consiste esse presente que você recebeu. Nisto consiste o presente que o Pai trouxe. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não que em nós haja algum mérito. Não que em nós haja algo que Deus possa olhar e se satisfazer e dizer: uau, eu vou te dar um presente, você merece um presente. Não há nada em nós, não há nada em mim, não há nada em você que possa fazer Deus te dar um presente. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Repita comigo essa palavra. Propiciação pelos nossos
pecados. Se na tua Bíblia não está a palavra propiciação, pega uma caneta, risca para o lado, puxa uma flecha e escreva propiciação. Algumas Bíblias traz a palavra sacrifício de expiação. Traz essa frase em vez da palavra propiciação. Mas é nessa palavra que nós encontramos a profundidade da missão de Jesus e quem Ele é e o grande presente de Deus. E é nessa palavra que o mundo se escandaliza. É nessa palavra que todas as filosofias sobre Jesus se escandalizam. Porque chega nesse ponto, eles dizem, aí não. Até aqui eu vou. Mas aí não. Porque quando isso acontece, há uma revelação muito especial e muito mais profunda sobre o amor de Deus. Lembrando um pouco de novo da pesquisa daquele homem na década de 20, quando ele pesquisou as sociedades, ele descobriu algo que nós sabemos, mas que ele, ali com base científica, nos dá legitimidade para falar isso. Ele descobriu que todas as sociedades, em todas as sociedades, os homens, as pessoas, elas entregam presentes aos deuses. De uma maneira ou de outra, elas oferecem presentes aos deuses. Algumas sociedades chegam a oferecer sacrifícios humanos. Os incas, aqui na América, tinham esse costume. Nos povos do Antigo Testamento, que viviam em torno do povo de Abraão, ou da família de Abraão, isso era muito comum. Tanto que em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que ele abomina o sacrifício humano. Mas esses presentes eram comuns em todas as sociedades. E, por exemplo, um navegador grego que fosse sair ao mar, ele não sairia ao mar sem antes oferecer um sacrifício ao deus Netuno. E ele fazia isso por quê? Para que ele encontrasse favor daquele deus sobre ele. Para que a ira daquele deus fosse aplacada sobre ele. E assim ele pudesse ter aquele Deus propício sobre ele. Todos os seres humanos, de alguma maneira, tentam compensar algo dentro de si para agradar a Deus. Esse buraco está dentro de nós. E isso acontecia. A palavra propiciação, ela quer dizer isso, tornar propício. Ou seja, fazer com que Deus olhe para você. Mas por que Deus tem que ser oferecido em propiciação para que Ele olhe para mim? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tem algo diferente aqui dos outros povos. Deus mesmo se ofereceu por nós. Deus se oferece por nós, para que Ele próprio se tornasse propício por nós. Mas por que isso? Por que isso? Porque Deus é santo. E santo é separado. E nós pecamos. E ao pecarmos, nós nos afastamos de Deus. E nos afastamos tanto que nós não podemos olhar para Deus. Porque se nós olharmos para Deus na santidade dEle, nós seríamos consumidos. Imagine o sol. Se você olhar para o sol e ficar olhando para o sol, o que acontece com você? Você tem um problema nos olhos, você pode ficar cego. E se você continuar olhando para o sol, você fica cego. A sua retina se descola e um problema de visão imediatamente você vai ter. Deus, na sua santidade, Deus que é justo, que é santo, ao pecarmos, nós estamos separados dele e não tem como voltar. E se eu tentar voltar, eu vou ser consumido, porque não tem como voltar. Existe a consequência do pecado sobre nós. Mas esse Deus é tão grande, que Ele se oferece como propiciação para Ele mesmo. E sabe o que acontece? Agora você pode olhar para o Senhor, sabe por quê? Porque a cruz de Cristo, a obra de Jesus na cruz, o maior presente e o mais valioso presente de Deus está entre você e Deus. Está entre mim e Deus. Não há do que ter medo. Se você tem Jesus na sua vida,
Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você creu na obra de Jesus na cruz, você se rendeu ao Senhor Jesus, não há o que temer. Pois Jesus é esse óculos que vai fazer com que você chegue diante do Pai, diante de Deus, e você possa dizer: Senhor Deus meu. E o mesmo Jesus nos ensina dizendo: eu não chamo vocês agora mais de servos, eu chamo vocês agora de... Jesus diz aos discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês agora de amigos. Agora é possível eu olhar para o sol, agora é possível eu me aproximar do sol, agora é possível porque em Jesus eu tenho um novo nascimento. O maior presente de Deus, a morte de Jesus na cruz. Aquele bebê na manjedoura, aquele bebê que celebramos a chegada do presente. Ao abrirmos esse presente, abrimos o Evangelho, nós encontramos lá dentro uma cruz. E encontramos esse amor sendo revelado como entrega total por nós. Jesus entregou tudo. A entrega do Senhor é total. E agora nós podemos chegar diante dele. Mas isso afugenta o mundo. Porque não se admite a possibilidade de um Deus que ama tanto que se entrega por mim e por você. O medo é olhar dentro dessa caixa e se ver crucificado com Jesus. E ser atraído para entregar tudo a Ele. Porque Ele entregou tudo. Então não dá para eu entregar as minhas palavras, não dá para eu entregar a minha capacidade intelectual, não dá para eu entregar somente o dízimo, não dá para eu entregar somente um dia da semana que eu separo para vir ao culto, não dá para eu entregar parte. Ele entregou tudo. E Ele me salvou. Então agora eu me lanço nos braços dEle. E eu digo: Senhor, eu recebo o Senhor nas minhas vidas, e agora eu aceito o sacrifício de expiação. Propiciação é algo que Deus faz, se quiser anotar, anote isso. Propiciação é algo que Deus faz para Ele mesmo. Ele se entrega para Ele mesmo, para que nós possamos olhar para o sol, para a gente não ser consumido, para que Ele se torne favorável a nós. Propiciação é algo que Deus faz para Ele mesmo. Expiação é algo que Deus faz para nós. Agora que nós podemos olhar para Ele, que nós podemos nos render a Ele, nós podemos chegar diante dEle e confessar os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Agora nós podemos chegar diante dEle e dizer: Senhor, me transforma. Não há por que ter mais medo. Não há por que temer mais. Agora eu posso me lançar ao mar. Agora eu posso avançar. Talvez você está com medo de 2020. Você está com medo da virada desse ano. Esse 2020 que parece tão bonito numericamente, para você é um pavor. Não, se você tem Jesus, se você já se rendeu a Jesus, Ele já fez o sacrifício de propiciação, Ele já se tornou favorável a você. Agora se lance nos braços dEle e se lance na vida com Ele e por Ele e para Ele. Pois tudo converge nele e para Ele. Ele se entregou por nós. Agora é possível chegar diante dEle, no Santo dos Santos, sem medo e confessar. E dizer: Senhor, limpa-me, purifica-me, me dá a tua paz. Você já recebeu Jesus como seu Salvador e seu Senhor? Essa entrega já aconteceu. Você já abriu esse presente, viu a cruz de Cristo e foi atraído por ela e disse: Senhor, assim como o Senhor se entregou, eu entrego tudo para Ti. A minha vida te pertence totalmente. Eu não quero mais ficar com a caixa em casa fechada. Eu quero entrega total, eu quero me entregar totalmente.
Esse é o momento de você fazer isso. Esse é o momento de entrega, esse é o momento de rendição, de se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me entrego, porque o Senhor se entregou. Eu aceito o mais valioso presente, que é Jesus. E sabe o que acontece quando a gente aceita isso? Quando a gente faz essa entrega? Vai lá para o versículo 9 do capítulo 4. O versículo 9 tem algo precioso que você precisa marcar também na sua Bíblia. O versículo 9 diz: assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito para o mundo. Agora olha aqui o para quê. Para que ele enviou? Nós já vimos que ele foi propiciação, expiação, mas tem um para quê muito importante. Para que pudéssemos viver. Você pode dizer mais forte? Para que pudéssemos viver por meio dele. Agora que eu recebi esse presente de Deus, eu sou chamado a viver por meio dele. Claro, a vida não é mais minha. Eu dei minha vida para ele, eu entreguei tudo para ele, e viver por meio dele para que eu me torne o presente de Deus para o mundo. Nós somos chamados a sermos esse presente de Deus para o mundo. Vai lá para versículo 7. O versículo 7 do capítulo 4 nos chama para isso. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de quem? De Deus. Então eu tenho a essência do sol em mim. Eu não temo o sol, eu não temo a grandeza de Deus, porque eu nasci dele. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, disse Jesus a Nicodemos. Não pode entrar no reino de Deus. Necessário é que você nasça de novo. E ao nascer de novo, agora eu vou viver como Ele, por Ele e para Ele. O Natal faz sentido? O Natal começa a fazer muito mais sentido, mais do que a troca de presentes, mais do que eu poder dar um presente caro ou um presente barato, ou o meu presente vai ser um abraço, ou o meu presente vai ser como tivemos essa semana num encontro de amigo secreto, onde nós pegávamos uma mirra. Nós pegávamos uma mirra e aí aquele cheiro, era mirra, né? Aquele cheiro ficava na mão, e o nosso presente foi amassar aquela mirra, deixar aquele cheiro gostoso na mão, e a gente abraçar o outro e dar uma palavra de bênção na vida daquela pessoa. Que presente maior que esse? Eu ouvi coisas, gente, que não tem nada que pague. Coisas que me revigoraram, me trouxe vida. Vida, não custou nada, era um pezinho de mirra. Custou o cuidado, o amor, para que aquele pé de mirra crescesse, que alguém doou. E eu pude olhar no olho de pessoas que há tempo eu não olhava. A gente conversava, a gente se encontrava, a gente se trombava, né, na correria do dia a dia, trocava às vezes conversas por telefone, mas eu não olhava no olho e dava um presente. E eu pude olhar e dizer: olha, essa mirra que eu quero te deixar, esse cheiro que eu quero que você sinta. E aí eu pude dizer uma palavra de bênção para aquela pessoa. Algo verdadeiro que estava no meu coração sobre ela. Não custou nada. O Natal faz sentido quando de fato eu tenho esse encontro com o amor, com a obra de Cristo na cruz, que é amor. E a partir dessa convicção, a partir dessa revelação, os meus olhos espirituais são abertos e eu me entrego. Eu não preciso daí de dinheiro, eu não preciso da mais rica cerimônia à noite, eu preciso da disposição de amar. E o chamado que a palavra de Deus nos dá é: se torne o presente para alguém. Eu queria que vocês assistissem um vídeo bem antigo sobre esse tema do presente.
Esta é a época do Natal. O Natal é uma época maravilhosa, pois todos gostam de dar presentes uns aos outros. Há pessoas que acreditam que o Natal se tornou muito comercial. Alguns acreditam que esquecemos Cristo no Natal. Mas não precisa ser assim! Mas não precisa ser assim! Obrigada. Neste Natal, vou pedir desculpas mais vezes. Neste Natal, vou brincar mais com meus filhos. Vou ser mais boazinha com meus amigos e todos também. Vou dividir meu lanche se alguém estiver com fome. Vou visitar pessoas no hospital quando estiverem doentes. Não vou xingar as pessoas quando estiver dirigindo. Se alguém estiver triste, vou ficar triste também. Se alguém estiver brigando, vou ajudá-los a parar e fazer as pazes. Vou parar de reclamar e achar falta nos outros. Este ano, vou ser amigo daquele que não tem amigos. Vou ajudar minha vizinha idosa a cuidar do jardim. Vou dizer coisas boas para quem eu não conheço. Vou fazer docinhos e dar de presente. Vou convidar mais pessoas para jogar bola. Vou perguntar para as pessoas como estão e depois prestar atenção. Vou sorrir mais para as pessoas. Colocamos Cristo no Natal quando damos o presente que Ele quer que demos, nós mesmos. Você pode fechar seus olhos? Jesus é o mais valioso presente de Deus na sua vida? Você lembra quando você o recebeu? Quando realmente foi o seu primeiro Natal? Quando Jesus nasceu em você? E você nasceu em Jesus? Deus mesmo se ofereceu, se colocou favorável a mim e a você, favorável a você por amor, um presente que não tem preço. O ouro, a prata, as fortunas, as vidas humanas, nada paga esse presente. O Senhor se entregou por você, por mim, por nós. Você lembra desse encontro com Jesus? Você recebeu esse presente, mas talvez você não tenha aberto ainda. Você está olhando Jesus de longe. Você está se aproximando, mas ainda não declarou Jesus e uma entrega total. Talvez já deu um passo, levantando a mão, dizendo que quer seguir a Jesus, mas não declarou através do batismo, dizendo: eu mergulho, eu morro com Cristo, eu abri o presente, eu vi a cruz lá dentro, eu vi a obra de Cristo e eu estou me vendo crucificado com Cristo. Eu estou me vendo o meu pecado, as minhas angústias, as minhas dores, o meu medo do futuro. Eu estou me vendo e eu quero mergulhar, eu quero ser sepultado com Cristo, eu quero declarar Jesus, e eu quero assumir, pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa nova vida, e eu quero ser presente também na vida das pessoas. Esse é um momento de tomada de decisão, porque quem vai abrir o presente é você, e ele já foi dado.
Você declara Jesus como seu Salvador e seu Senhor, e você quer segui-lo, declarar Ele com tudo que você é, declarar Ele através do batismo, declarar que você é dele. Levante uma das suas mãos, se você tem toma essa decisão. Amém, amém, Deus abençoe. Aqui na frente, Deus abençoe. Mais alguém? Levante uma das suas mãos se você entendeu e quer abrir esse presente. Amém, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe aquele jovem senhor, Deus abençoe aquela jovenzinha ali, Deus abençoe. Amém, aquele menino, Deus abençoe. Amém, aquela menina, Deus abençoe. Esse menino, Deus abençoe. Você declara e você toma essa decisão: eu vou abrir esse presente, eu vou viver com Jesus, eu aceito ser um discípulo, uma discípula de Jesus, eu vou declarar Jesus com a minha vida, eu vou declarar Jesus nessa igreja através do batismo, e eu quero segui-lo, eu quero caminhar com Ele. Você está com medo do futuro, com medo do amanhã? Não há por que ter medo. O mesmo capítulo 4 diz: desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Não há por que ter medo de Deus, não há por que ter medo do amanhã. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, o perfeito presente de Deus, o mais valioso presente de Deus, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Mas o Senhor se tornou favorável. Por isso é tempo de salvação, é tempo de milagre. Você pode se colocar de pé? Nós vamos cantar uma estrofe dessa canção, e você vai, enquanto canta a estrofe dessa canção, em oração, em declaração sua, através dessa canção ao Senhor, eu convido você que levantou as suas mãos, por gentileza, vir aqui, porque eu quero orar por você pessoalmente. E quero pedir essas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E como igreja queremos te acolher. Você que levantou uma das suas mãos, mesmo que você não tenha levantado, vem à frente para que a gente termine orando e dizendo: Senhor, não tenho que temer, eu aceito esse presente, eu abro esse presente e eu me revisto desse presente do Senhor. Enquanto cantamos, vem à frente, não demore, em nome de Jesus. Amém. Pode vir. Amém. Graças a Deus. Que bom. E a família aqui. Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Venha com a sua família, como foi feito aqui agora. Coloque-se diante do Senhor. Seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. Há medo no seu coração? A razão Então do venha. meu viver, Senhor, eu lanço a razão toda a minha do meu ansiedade sobre o Senhor. louvor. Não quero temer o amanhã. Amém. Aleluia. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Você pertence ao Senhor. Declare isso. Sim, eu creio em ti, Jesus. Declare com o seu coração, com o seu corpo, com a sua mente: eu te pertenço, Senhor. O Senhor se entregou por mim, eu me entrego a ti, Jesus. Do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus.
olhos. Pai amado, nós somos gratos, não há como agradecer, não há como expressar o Teu amor demonstrado por nós. Não há explicação, não há como colocarmos isso em palavras, mas Deus, o que nós queremos dizer, a nossa vida Te pertence, a nossa vida é Sua, nós Te recebemos, Senhor, como presente, o mais valioso presente. Nós Te recebemos o Teu amor e nos entregamos a Ti, Senhor. Que a nossa vida, Pai, possa estar no caminho do discipulado, no caminho da entrega, no caminho da cruz, junto contigo, Senhor, para que a gente possa viver nova vida, possa viver nova pessoa, possamos ser moldados pelo Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Pai, cada dia mais pelo Teu amor expiatório na cruz, limpa-nos, Senhor, e nos torna cada dia mais próximo de Ti, Senhor. Agora, Senhor, usa-nos como presente na vida das pessoas, Pai. Ó Deus, que nós não saiamos daqui sem uma decisão hoje de abençoar uma vida, de abençoar uma família, de ser presente do Senhor, assim como o Senhor foi presente na nossa vida. Eu coloco diante do Senhor, colocamos diante do Senhor essas famílias que vieram à frente. Cada um tem as suas lutas, os seus pedidos, e tem diante do Senhor, Pai, um propósito. Coloco diante do Senhor esses que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que receberam esse presente, Senhor, e querem viver como presente de Deus na vida das pessoas. Cele os seus corações com o Espírito Santo da promessa, presente de herança, de garantia de herança de vida eterna. Ó Deus, cele-os, Pai, e que eles frutifiquem para a glória do Senhor. E nós como igreja, que possamos brilhar como a luz, e nós como igreja, que possamos, Pai, vencer as trevas, e nós como igreja, possamos brilhar como o sol, sendo presente de Deus para uma sociedade longe do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. A igreja diz, amém.